Poder Sem Limites. Autor Anthony Robbins. Prefácio. Quando Tony Robbins pediu-me que escrevesse o prefácio para Poder Sem Limites, fiquei muito satisfeito por diversas razões. Antes de mais nada, considero Tony um jovem fora de série. Nosso primeiro encontro aconteceu em janeiro de 1985, quando eu estava em Palm Springs, para participar do torneio de golfe Bob Hope Desert Classic Pro-Am Tournament. Tinha passado uma hora feliz, típica de golfista, no rancho Las Palmas Marriott, onde todos competiam pelo direito às glórias do dia. A caminho do jantar, eu e Kate Pant, um amigo da Austrália, passamos por um cartaz anunciando o seminário Caminhada no Fogo, de Tony Robbins. Libera sua força interior, o anúncio dizia. Já tinha ouvido falar sobre Tony, e minha curiosidade foi aguçada. Uma vez que Kate e eu já tínhamos tomado um drink e não podíamos nos arriscar, decidimos nos abster de pisar sob brasas, mas assistir ao seminário. Durante as 4 horas e meia seguintes, vi Tony hipnotizar uma enorme multidão formada de executivos, donas de casa, médicos, advogados e outros. Quando digo hipnotizar, não estou me referindo à magia negra. Tony mantinha todos presos às suas cadeiras com seu carisma, charme e a profundidade de seu conhecimento do comportamento humano. Foi o mais divertido e exaltante seminário a que assisti em 20 anos, de envolvimento com treinamento de conduta. No final, todos, com exceção de Kate e eu, atravessaram um canteiro de 4,5 metros de brasas, que tinham estado ardendo durante toda a tarde, e ninguém queimou os pés. Era algo para se ver e uma animadora experiência para todos. Tony usa o caminhar sob brasas como uma metáfora. Ele não está ensinando uma técnica mística, mas sim um conjunto prático de meios para alguém ser capaz de conseguir ter uma ação eficiente, apesar de qualquer medo que tenha. E a capacidade de conseguir que você faça, seja o que for, para ter sucesso, é um poder muito real. Assim, a primeira razão para estar encantado ao escrever este prefácio é que tenho um imenso respeito e admiração pelo autor. A segunda razão para estar entusiasmado é que o livro de Tony mostrará a todos a profundidade e a amplitude de seu pensamento. Ele é mais do que um pregador de motivações. Aos 25 anos, já é um dos principais pensadores da psicologia de motivação e realização. Creio que este livro tem a capacidade de ser o texto definitivo no movimento sobre o potencial humano. Os pensamentos de Tony sobre saúde, estresse, determinação de metas, visualização e outros assuntos são a parte vital e uma necessidade para qualquer um que almeje a superioridade pessoal. Minha esperança é que você obtenha tanto deste livro quanto eu, embora seja maior do que The One Minute Manager. Espero que se interesse e leia o livro todo, para poder utilizar o pensamento de Tony e liberar a magia que há dentro de você. Kenneth Blanchard, PhD, coautor de The One Minute Manager. Introdução. Durante toda a minha vida tive dificuldades para falar em público, mesmo quando atuava em filmes. Antes de minhas cenas, ficava fisicamente doente. Assim, com o meu implacável medo de falar em público, pode-se imaginar como fiquei empolgado ao ouvir que Anthony Robbins, o homem que transforma medo em poder, podia me curar. Apesar de estar excitado ao aceitar o convite para encontrar Tony Robbins, não conseguia evitar um sentimento de dúvida. Ouvira falar da Neurolinguist Programming, ou seja, Programação Neurolinguística, PNL, e outros métodos nos quais Tony é um perito reconhecido, mas, no todo, eu
gastara inúmeras horas e milhares de dólares procurando ajuda profissional. Os profissionais anteriores haviam me dito que, por ter meu medo se desenvolvido durante anos, não deveria esperar uma cura rápida. Marcavam consultas semanais de retorno para trabalhar no meu problema, indefinidamente. Quando encontrei Tony, fiquei surpreso por ser ele tão grande. É muito raro encontrar alguém mais alto do que eu. Ele deve ter 1,97 m de altura e pesar cerca de 107 quilos. Tão jovem, tão agradável. Sentamo-nos. Eu estava extremamente nervoso quando começou a fazer perguntas sobre meu problema. Perguntou-me então o que eu queria e como eu queria mudar. Parecia que minha fobia levantara-se para se defender, para evitar que acontecesse o que estava acontecendo. Mas a voz de Tony era suave e comecei a escutar o que estava dizendo. Comecei a reviver meus sentimentos de pânico quanto a falar em público. De repente, substituí-os por novos sentimentos, originados por energia e confiança. Tony fez-me voltar na memória para uma ocasião em que estava num palco fazendo um discurso bem-sucedido. Enquanto eu falava naturalmente, Tony dava-me âncoras. Âncoras são coisas a que posso recorrer para reforçar meus nervos e confiança enquanto falo. Você lerá sobre elas neste livro. Permaneci com meus olhos fechados cerca de 45 minutos, durante a entrevista, enquanto ouvia Tony. De tempo em tempo, ele tocava meus joelhos e mãos, dando-me âncoras físicas. Quando terminou, levantei-me. Nunca havia me sentido tão relaxado, calmo e em paz. Não tinha sentimento de fraqueza. Agora, sinto-me bastante confiante para fazer o show de televisão em Luxemburgo, para uma possível audiência de 450 milhões de pessoas. Se os métodos de Tony fizeram tão bem aos outros como fizeram para mim, então todas as pessoas do mundo serão beneficiadas. Temos pessoas na cama com seus pensamentos fixos na morte. Seus médicos disseram-lhes que têm câncer e elas ficaram tão perturbadas que seus corpos estão cheios de tensões. Agora, se a fobia de minha vida toda pôde ser eliminada em 1 hora, os métodos de Tony devem também ser válidos para todos aqueles que sofrem de alguma espécie de doença, emocional, mental ou física. Eles também podem ser libertados de seus medos, tensões e ansiedades. Penso ser muito importante que não nos demoremos mais. Por que deve você ter medo de água, alturas, falar em público, cobras, patrões, fracasso ou morte? Agora sou livre e esta obra lhe oferece as mesmas opções. Estou certo que Poder Sem Limite será um sucesso, porque ele faz mais do que eliminar medos, ensinando as causas de todas as formas de comportamento humano. Ao assimilar as informações deste livro, você terá o controle completo de sua mente e corpo, e assim de sua vida. Sir Jason Winters, autor de Killing Cancer. Sucesso. Rir muito e com frequência. Ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças. Merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos. Apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor. Seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu, isso é ter tido sucesso. Ralph Waldo Emerson.